O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céus deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para cultuar o nome do nosso Deus. Nesse que será o nosso 7º culto, fazendo uso desse recurso, nesse estranho período de reclusão. Que a nossa oração, queridos, seja que o nosso Deus nos livre dessa provação o mais rápido possível, para que possamos ter o prazer de cultuá-lo juntos na igreja, sentindo a presença de todos os irmãos ali ao nosso lado. Mas nesse momento nós vamos cultuar o nosso Deus. Nós teremos nossas orações, nossas canções e ouviremos também a meditação em sua palavra. Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor.
ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará e sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos porque o Senhor é bondoso conosco, o Senhor é paciente, gracioso, mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo, todo esse caos, nós vemos o teu cuidado com nossa vida, a tua misericórdia, Senhor. Deus, nós te pedimos perdão porque, mesmo sabendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, muitas das vezes fazemos o contrário a isso. Faz com que a gente perceba isso mais rápido
e que a gente se volte para Ti, ó Deus, que a gente venha todos os dias estar aos Teus pés, Te pedindo perdão e buscando fazer o que Te agrada. Que a gente venha se fortalecer em Tua palavra, que a gente venha Te conhecer cada vez mais, unicamente para o louvor de Tua glória, Senhor. Muda nossa mente, muda nossa maneira de pensar e faz com que a gente venha transformar nossa gratidão em obediência à Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos por essas pessoas que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha fazer com que eles venham estar cada vez mais próximos de Ti e que a fé deles não venha a esmorecer, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha estar conosco, nos orientando através de Tua palavra e que tudo que venha a ser dito e feito seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo aos céus. Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões no livro do profeta Joel. Esse homem de Deus que foi usado pelo Senhor como um arauto, uma espécie de porta-voz, para falar em nome de Deus à nação de Judá. A nação de Judá, que como nós vimos nas reflexões passadas, nos domingos anteriores, vinha passando por dois grandes problemas. O primeiro deles, uma seca severa que já vinha há algum tempo castigando a região. O segundo grande problema, uma peste de gafanhotos que havia invadido a nação de Judá, trazendo aí grande transtorno para aquele povo. O livro do profeta Joel traz uma profecia à nação de Judá sobre o que estava acontecendo em seu tempo, por que estava acontecendo e como eles poderiam se livrar da punição de Deus no chamado Dia do Senhor. Esse termo, Dia do Senhor, era usado para se referir à intervenção de Deus tanto para condenar os homens quanto para abençoar os homens. Mas é também aqui uma profecia a todas as demais nações sobre o que está acontecendo em nosso tempo,
por que está acontecendo e como nós podemos nos livrar da punição final de Deus no chamado grande dia do Senhor. Esse, aliás, é o tema do livro do profeta Joel, o dia do Senhor. Dia em que, segundo as Sagradas Escrituras, Cristo voltará a essa terra para julgar definitivamente os homens, condenando alguns homens, ao mesmo tempo que abençoando outros homens. Eu quero que você perceba comigo que há um roteiro idêntico aqui nos 2 primeiros capítulos do livro do profeta Joel. Primeiro, há um tom de alerta, de advertência para o que estava acontecendo à nação de Judá. No capítulo 1, versículo 2, nós lemos o seguinte: ouvi isso, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Percebe? Nós temos aqui um tom de alerta. Escutem e vejam o que está acontecendo com vocês. Quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 1, nós lemos o seguinte: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Mais uma vez, assim como fora no capítulo 1, há um tom de alerta e de advertência também no início do capítulo 2. E o que é que isso nos ensina? Bem, isso nos mostra que Deus sempre avisa a respeito do perigo de se viver longe da sua vontade. Deus sempre avisa a respeito do perigo de viver longe dos seus mandamentos, longe da sua vontade, longe do seu querer para nós. Então perceba, a nação de Judá não estava sofrendo e não sofreria sem ter sido antes avisada por Deus. Da mesma forma, o nosso mundo não sofre e não sofrerá sem ter sido antes avisado por Deus. Joel então segue com uma descrição detalhada sobre a calamidade e as suas consequências. Essa mesma descrição e suas consequências nós podemos ver tanto no capítulo 1, no versículo 2 até o versículo 12, quanto no capítulo 2, no versículo 2 ao versículo 11 e no verso 15 ao verso 18. E isso nos mostra que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. E aí ele encerra a sequência textual chamando o povo ao arrependimento. Nós vemos esse chamado no capítulo 1, no verso 13 e verso 14, da mesma forma no capítulo 2, verso 12 até o verso 17. E isso nos revela a prontidão de Deus em perdoar aqueles que, arrependidos, se voltam para Ele. Confira comigo o capítulo 2, o versículo 12, o chamado do Senhor, quando Ele nos diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Percebe-se então que há uma semelhança entre o capítulo 1 e o capítulo 2, dentro de toda essa descrição, essa narrativa que nós encontramos nos 2 capítulos. Bem, meus irmãos, o versículo 18, o capítulo 2, o versículo 18 do capítulo 2, marca um momento de transição, de mudança. Parece-nos aqui que o povo de Judá, ele atendeu ao chamado do Senhor para o arrependimento em relação aos seus pecados. Veja como ele inicia o texto com o versículo 18, quando ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E agora, daqui em diante, a partir do verso 18 em diante, o que nós temos nessa narrativa do livro do profeta Joel é uma série de eventos que marcam a restauração operada pelo Senhor. E é por essa razão que o nosso tema, para essa que será a nossa terceira reflexão nesse livro, será a restauração divina. A restauração divina. Uma restauração marcada por 2 momentos. Nós veremos no primeiro momento a restauração da terra e no segundo momento a restauração da alma. Nós vamos tratar do texto que nós acabamos de ler agora há pouco na liturgia do nosso culto. Vamos a eles então. Primeiro ponto, primeiro momento, a restauração da terra. Nós vamos fazer uma espécie de paralelo dos eventos. Os momentos anteriores à restauração e os momentos posteriores à intervenção ou à restauração de Deus aqui. Primeiro eu quero que você lembre comigo o que havia acontecido na nação de Judá no capítulo 1, versículo 10, quando nos é dito o seguinte: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam.
Essa é a descrição do que havia acontecido com a nação de Judá. Agora perceba o que está acontecendo após a restauração divina, no capítulo 2, no versículo 19, quando ele nos diz: e respondendo-lhe, lhe disse: eis que vos envio o cereal, perceba, o cereal que havia acabado, ele retorna aqui, e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações. Deus está aqui restaurando aquilo que ele mesmo havia destruído. As nações olhavam para a nação de Judá e diziam: veja o que está acontecendo à nação de Judá, onde está o Deus deles? Agora perceba como ele encerrou o versículo 19, dizendo: e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eu não entregarei mais vocês para se tornarem a vergonha entre as nações. Queridos, nós sabemos como tudo isso aconteceu. Nós sabemos o que estava acontecendo ali na nação de Judá, que tornava a nação uma vergonha para os demais, né? Um alvo dos escárnios e da zombaria. Vamos lembrar o que havia acontecido? Capítulo 1 de Joel, versículo 4, diz assim o texto: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Uma peste de gafanhotos que são comparados aqui a um exército forte e destruidor. Mas agora, diante da restauração operada pelo Senhor, o que foi que aconteceu com esses gafanhotos, com esse exército de Deus? Capítulo 2, versículo 20, olha o que diz o texto posterior aqui à restauração. Mas o exército que vem do norte, uma referência aqui ao bando de gafanhotos, eu, diz o Senhor, o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque Deus agiu poderosamente. Deus desviou o curso aqui desses insetos, provavelmente levando-os aqui em direção ao mar. Uma vez arrastados eles pelas ondas, esses gafanhotos morreram ali na praia, fazendo com que o mau cheiro desses animais fosse sentido de longe. Esses animais, eu quero que você lembre disso, eles trouxeram o pavor à nação de Judá, que ficou descrito no capítulo 2, verso 6, quando é dito: diante deles tremem os povos, e todos os rostos empalidecem. Mas agora, uma vez que Deus ele solucionou o problema, veja o que nos é dito aí no versículo 21. Não temas, percebe? O medo foge aqui, já não há mais o temor. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Lembrando aqui aos irmãos que até mesmo os animais ali na região da nação de Judá, eles foram atingidos tanto pela seca quanto pelos gafanhotos, né? A devastação ali, os pastos que já não haviam mais. Vamos relembrar isso? Capítulo 1, versículo 18, uma referência aqui ao sofrimento dos animais em Judá, diz o seguinte: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, e também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Perceba, eles estavam morrendo sem ter o que comer. A seca e os gafanhotos destruíram tudo. Não haviam mais pastos para os animais. Mas agora que o Senhor restaurou a terra, esses animais eles se beneficiaram com isso. Capítulo 2, verso 22, perceba a mudança agora no que diz o texto. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, voltarão a ficar verde novamente. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Reverdecerão, eles voltarão. Tudo voltará ao normal, e até mesmo os animais que estavam sofrendo sem pastos, as ovelhas que estavam morrendo ali sem ter o que comer, elas voltarão a se alimentar, o gado voltará a comer, e tudo voltará ao normal. Deus estava restaurando a sorte da nação de Judá, restaurando os pastos, restaurando as árvores, mas restaurando também a alegria. A alegria do povo, que no capítulo 1, versículo 12,
Diz o texto que essa alegria havia sido tirada. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 1. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Percebe? A alegria também havia acabado, não é? Mas agora Deus estava restaurando também a alegria do povo. Capítulo 2, versículo 23, ele fala exatamente disso quando nos diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele, o vosso Deus, vos dará em justa medida a chuva que havia acabado com a seca, não é? Ele vai trazer de volta essa chuva, fará descer sobre vocês como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A seca acabou. Deus fará com que os ciclos das chuvas elas voltem ao normal. E assim as plantações que haviam secado, elas vingarão novamente e com todo vigor. Olha o que diz o versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus vai tirar o seu exército de gafanhotos de cena e vai fazer com que tudo volte a ser como era. Versículo 25 nos diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós outros. Eu vou restituir todas essas coisas que eu mesmo fiz com que acabasse, como uma disciplina, como uma maneira de disciplinar vocês, né, por causa dos seus pecados. Eu vou restituir vocês novamente. E qual será o resultado disso? Qual o resultado dessa restituição? Ou melhor, qual o resultado da disciplina de Deus? O contentamento, o louvor a Deus e a consciência da importância da presença do Senhor. Essas três coisas que haviam acabado em Judá. Contentamento voltará, o louvor a Deus voltará e a consciência, a compreensão da importância da presença do Senhor entre eles. Versos 26 e 27 diz o seguinte: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa foi a primeira parte do nosso texto, maravilhosa, não é? Para quem vinha acompanhando as duas primeiras reflexões, onde a descrição sempre foi uma descrição trágica, caótica, ali, triste, da destruição, que a gente percebe agora claramente, que foi promovida pelo próprio Deus como instrumento de disciplina ao seu povo. É muito bom ouvir, muito bom fazer a leitura, e melhor ainda fazer a reflexão aqui, diante desse cenário transformado pela restauração de Deus em relação à terra. Essa é a primeira parte do texto, a restauração da terra. E o que é que nós podemos aprender já com essa primeira parte? Duas lições. A primeira delas, perceba que nós estamos aqui diante de uma reação de Deus, uma reação divina. No versículo 12, Deus havia chamado o povo ao arrependimento, à conversão. No versículo 13, ele advertiu ao seu povo que esse arrependimento tinha que ser sincero, tinha que ser de coração. Depois disso, ou seja, depois que ele chama o povo ao arrependimento e adverte que esse arrependimento seja de uma forma sincera, veja novamente o que é dito no versículo 18. Então, perceba que é uma consequência disso. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se aqui do seu povo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é, na verdade, uma resposta ao arrependimento do povo. Parece ter havido um tempo entre o versículo 17 e o versículo 18. Há um período de tempo entre esses dois versículos, quando o povo, então, se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. O que nós aprendemos aqui é o quanto os nossos pecados, meus irmãos, eles nos prejudicam em todos os aspectos ou em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na ruptura aqui da nossa comunhão perene com o nosso Senhor, ao ponto do Senhor ter que olhar para Judá e dizer: convertei-vos a mim. Veja, Deus está falando com o seu próprio povo. Se voltem para mim, vocês estão distantes de mim.
Isso me faz lembrar o que disse o profeta Isaías em seu livro, né? Que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Queridos, os nossos pecados não confessados, os nossos pecados não reconhecidos, não deixados, eles nos colocam contra Deus, e acredite, essa não é uma boa posição para nós estarmos. A nação de Judá sofreu dramaticamente por causa disso, em todas as áreas, nós vimos aqui. E eu pergunto, e nós? Por que nós achamos que será diferente conosco? Podemos muito bem estarmos sofrendo as punições de Deus por causa dos nossos pecados. Esse é um momento de alerta para nossas vidas, para as nossas almas, para que possamos assim ter a consciência, a capacidade de perceber que talvez muito do que nós estamos sofrendo seja consequência dos nossos próprios pecados. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, com essa parte do texto, é sobre a misericórdia de Deus. Eu quero que você perceba comigo o detalhe do versículo 19, que não pode passar sem ser percebido por nós. O verso 19, ele inicia o texto dizendo, e respondendo lhe disse, Deus respondendo ao povo lhe disse. Se há uma resposta de Deus aqui, é porque houve uma oração por parte do povo. Se há uma resposta de Deus, aqui descrito no verso 19, é porque houve uma petição vinda da parte do povo. Eu quero que você lembre que para estimular o seu povo ao arrependimento, Deus havia aqui listado os seus atributos, as suas qualidades nessa direção. Vamos lembrar desse texto? É magnífico esse versículo. Versículo 13 do capítulo 2 diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, o que Deus está dizendo é, sejam sinceros e não teatralizem aqui, não encenem um arrependimento. E aí ele continua, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, ou seja, votem a vida ao Senhor. Suas opiniões, suas decisões, suas palavras, suas ações, suas emoções, suas vontades, voltem-se completamente para Deus novamente. E aí ele encerra dizendo a razão, por que isso? Olha que bonito agora, ele descreve exatamente os seus atributos. Porque ele é misericordioso, ele tem misericórdia, ele é compassivo, ele tem compaixão, ele é tardio em irar-se, ele tem paciência, ele é grande em benignidade, ele deseja fazer o bem e ele se arrepende do mal, ele pode mudar a situação que foi imposta sobre sua vida. Então, meus irmãos, independente do que nós temos feito, Deus pode nos perdoar. Independente de qual tenha sido o nosso erro, Deus pode perdoar os nossos pecados. Como nos disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nós. Queridos irmãos, o Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. Há resultados terapêuticos na disciplina do Senhor. E muito do que nós estamos sofrendo, como disse agora há pouco, pode ser resultado exatamente dessa disciplina de Deus. O que precisamos fazer diante disso e diante do texto que nós aprendemos nessa noite? Precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos suplicar a Deus perdão pelos nossos erros, para que possamos desfrutar assim da sua restauração em todas as áreas das nossas vidas. Que Deus tenha falado ao nosso coração nessa primeira parte do nosso texto. Vamos ao segundo momento da nossa reflexão, a restauração da alma. Essa segunda parte ela é marcada por 3 sessões e também é marcada por um tempo distinto, ou seja, há um tempo aqui que é diferente do tempo profetizado aqui pelo profeta Joel à nação de Judá. Eu quero que você perceba isso comigo. Veja como é que ele inicia o versículo 28. E acontecerá depois... E aí eu pergunto, depois quando? Quando os fatos que são narrados a partir daqui acontecerão ou aconteceram? Quando isso aconteceu? Joel profetiza, meus irmãos, sobre coisas que aconteceriam, não no exato momento, no exato tempo, em que Deus estava aqui restaurando a terra de Judá, como nós lemos na primeira parte. E nem mesmo em relação à alma do seu povo, pois o seu povo, como nós acabamos de ver, já havia se arrependido dos seus pecados e se voltado para Deus. Eu quero então que você veja a promessa do Senhor no verso 28 aqui na íntegra. Acompanhe comigo a leitura. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando isso aconteceu? Queridos, há aproximadamente 500 anos depois dessa profecia de Joel, antes da sua morte e da sua ressurreição, Jesus Cristo havia prometido aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, a quem ele chamara de outro Consolador. Depois então que Jesus foi assunto aos céus, depois que ele subiu aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, esperando pelo cumprimento dessa promessa, do envio do Espírito Santo. 10 dias depois, então, dessa promessa, durante a festa judaica do Pentecostes, houve uma espécie de manifestação especial, pontual e sobrenatural do Espírito Santo sobre os seus discípulos em Jerusalém. E nesse momento, no momento em que aconteceu isso, 500 anos depois da profecia de Joel aqui, veja o que disse o apóstolo Pedro nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16 e 17. Acompanhe comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16 e 17, diz o seguinte: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso aqui é Pedro dizendo, no final de toda aquela manifestação espiritual, ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, como Cristo havia prometido que iria acontecer com eles, Pedro então encerra dizendo: o que está acontecendo é exatamente aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. Verso 17 ele diz: E acontecerá nos últimos dias, ele está citando a profecia de Joel, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E a consequência disso é isso: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Percebam uma coisa aqui, era esse o tempo que o profeta Joel, usado por Deus, estava se referindo, um tempo depois da chegada do Messias. Essa profecia de Joel aqui no versículo 18, versículo 28, aliás, do capítulo 2, e acontecerá depois, é uma referência a esse tempo, um tempo depois da chegada do Messias, onde Deus, como o próprio Cristo havia prometido, derramaria o seu Espírito sobre os homens, ou como disse o texto, sobre toda a carne. Uma referência aqui a todo tipo de homem. Lembrando, eu quero lembrar a você que na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia na capacitação de grupos exclusivos do povo, como autoridades civis e autoridades religiosas. Mas não foi isso que aconteceu no Pentecostes, onde não somente os apóstolos de Jesus Cristo, mas diz o texto que todos os que estavam naquele lugar receberam o Espírito Santo. A promessa ou a profecia de Joel se cumpre aqui no Pentecostes, quando não apenas um grupo específico, mas todos os que estavam ali, tipos de pessoas que são citadas no texto, recebem o Espírito Santo. Era isso que dizia a profecia aqui de Joel: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Percebe? Toda a carne ou todo tipo de pessoa. Filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres, jovens e velhos. E eu quero que você perceba que até mesmo sobre os escravos, sobre os servos daquela época, como diz aí no versículo 29, quando ele diz: e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não há mais distinção, não há mais essa acepção, não há diferenciação. Deus está prometendo a restauração da alma do seu povo por meio do envio do Espírito Santo, o envio do seu Espírito. O Espírito Santo, ele converteria a alma do povo a Deus, e agora não mais a nação de Judá apenas, mas, como diz o texto, toda a carne ou todo tipo de homem. O Espírito Santo converteria o povo a Deus, conduziria esse mesmo povo a uma vida de santidade e capacitaria esse povo para o serviço do reino do Senhor. Lembra do que disse Jesus a respeito do Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos irmãos, essa foi a primeira sessão.
Na segunda sessão, dessa segunda parte do texto ainda, referindo-se aqui à restauração da alma, Joel passa a falar sobre outro evento. Perceba que no verso 28 e 29 o evento é a descida ou o derramamento do Espírito Santo, que nós entendemos, se cumpriu num tempo muito posterior, 500 anos depois, no Pentecostes, quando Deus derrama o Espírito Santo, como fora prometido por Jesus Cristo. Nessa segunda sessão agora, da segunda parte do texto, Joel vai falar sobre outro evento, em outro tempo. Versículo 30 ele diz o seguinte: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Do que Joel estava falando nesse momento? Perceba, sangue, fogo, colunas de fumaça, essas coisas não aconteceram no Pentecostes. A resposta a isso aqui está no verso 31, quando ele conclui dizendo: o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma clara referência, uma clara alusão aqui ao último grande dia do Senhor, ao grande dia do Senhor, do juízo final de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele se refere assim ao julgamento final, ao grande dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo João diz assim, e eu quero que você perceba a similaridade, a semelhança desse texto com o texto de Joel que nós acabamos de ler, quando ele diz que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o que disse João em Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, uma referência a Jesus Cristo. E sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como sangue. Percebe aqui a semelhança dos textos? Parece-nos então, meus irmãos, que o profeta Joel se refere a um período de tempo que vai do Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, como nós vimos aqui, até o dia do juízo final, o grande e terrível dia do Senhor, onde ele finalmente julgará toda a terra. Esse é o período, aqui citado por Joel, onde Deus, por meio do seu Espírito, estará restaurando a alma dos homens até a chegada do grande e final julgamento divino. Então, nos versículos 28 e 29, uma referência ao derramamento do Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Lá no Pentecostes, depois da promessa de Cristo, não é? Em Jerusalém, quando os discípulos estavam juntos. Aí no verso 30 e 31, é uma referência a outro tempo, a um tempo final, quando o grande dia do Senhor chegar. Então nós temos aí um período de tempo que vai do Pentecostes até a chegada, a segunda vinda de Cristo, ou o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o período de tempo onde Deus, por meio do seu Espírito, vai estar restaurando a alma dos homens até a chegada exatamente desse grande dia, o dia do julgamento final. E quem será salvo nesse período? A pergunta é essa agora, né? Ou qual a evidência externa daqueles que foram restaurados internamente, restaurados na alma por Deus? Quem são esses que serão salvos durante todo esse período? E aí nós chegamos à nossa terceira e última sessão dessa segunda parte do texto. Versículo 32 é dito assim, só o início diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Quem são estes que estarão sendo salvos durante esse período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda? Entre o evento do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e a chegada do grande e terrível dia do Senhor. O texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. E o que significa isso? E aí nós encontramos apoio para interpretar esse texto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 13. Eu quero que você dê bastante atenção a essa leitura. Acompanhe a leitura. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, ou ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Aqui ele está fazendo uma referência à mensagem do Evangelho. Se você crê nisso, você será salvo. E aí ele continua no verso 11.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, que crer em Cristo Jesus, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E é a partir daqui, no versículo 13, que o apóstolo Paulo ele cita o texto de Joel, quando ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus irmãos, texto de Joel, quando fala daquele que invocar o nome do Senhor, está trazendo uma referência, uma alusão aos que crerão em Jesus Cristo e farão de Cristo Jesus Salvador e Senhor de suas vidas. Aqueles que vão crer que Jesus Cristo foi o Messias enviado por Deus e que morreu por nós na cruz do Calvário para nos livrar dos nossos pecados e da futura condenação que chegará com o grande e terrível dia do Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, disse Paulo, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. É interessante aqui na descrição do resto do texto, no versículo 32, que ele faz uma espécie de descrição simbólica dessas pessoas em sua segurança com o Senhor. A segurança dessas pessoas, como diz no verso 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós já sabemos de quem ele está se referindo aqui. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Uma referência simbólica aqui à segurança dessas pessoas naquele dia. Você percebe aqui no texto como é que essas pessoas são chamadas? Quando ele continua dizendo assim: e entre os sobreviventes. Essas pessoas são chamadas de sobreviventes. Essas pessoas que vão crer em Jesus Cristo, que vão invocar o nome do Senhor entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, entre o evento do Pentecostes e o evento do grande e terrível dia do Senhor, são chamados por Deus aqui de sobreviventes. Eles são os remanescentes, aqueles que vão se manter fiéis e firmes durante todo esse tempo entre o Pentecostes e o grande dia do Senhor, entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. E quem são estes? Quem são estes que receberão o Espírito Santo, que passarão a invocar o nome do Senhor, que crerão em Jesus Cristo e que vão se manter firmes e fiéis até o fim? Ele encerra o versículo mostrando a soberania de Deus na salvação destes homens, quando ele encerra dizendo: aqueles que o Senhor chamar. Há uma harmonia aqui magnífica entre o início do verso e o final do verso. Quando ele começa dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar, a palavra aqui também pode ser traduzida como aquele que chamar o nome do Senhor. Quem são esses que chamarão ou invocarão o nome do Senhor? Aí ele encerra dizendo: aqueles que o Senhor chamar. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Quem são estes que invocarão o nome do Senhor? São aqueles que o Senhor chamará durante todo esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Estes terão as suas almas restauradas pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso. Queridos irmãos, caminhando para o fim, nós estamos vivendo esse nosso tempo entre esses dois eventos marcantes aqui, o derramamento do Espírito e o dia do Senhor, a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Todas as calamidades durante esse período nos servem de trombetas, de avisos, apontando para esse grande e último evento que se aproxima, o dia do Senhor. O Senhor que, naquele tempo da profecia de Joel, perdoou a nação de Judá e restaurou a sua terra, ele continua agindo em nossos dias, pronto a nos perdoar os nossos pecados e a restaurar, sobretudo, as nossas almas. Aqueles que receberam o seu Espírito são convencidos do seu erro, são conduzidos a uma vida de santidade e são preparados para o grande dia do Senhor. Por essa razão, se isso já aconteceu com você, se Deus já derramou sobre você o seu Espírito, se você já é plenamente consciente e crente na mensagem do Evangelho, louve o nome do Senhor por isso e faça isso para sempre. Agradeça extremamente a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida nesse sentido.
Não somente com os seus lábios, mas louve o Senhor sobretudo com a sua vida, buscando obedecê-lo por gratidão, buscando obedecê-lo por reconhecimento de que aquilo que ele fez por você, você que faz parte desse povo que nesse período passou a crer na mensagem do Evangelho, aquele que chamou você, merece que você o obedeça. Você só chamou por ele, você só invocou o nome dele, porque ele chamou por você, porque ele abriu os seus olhos para essa verdade. Que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor, nós que cremos que fazemos parte desse grupo, que vive esse período e que vive esse período ao lado do Senhor, crente na mensagem do Evangelho. Que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor arrependidos, certos de que sempre nós podemos contar com o seu perdão e a sua restauração, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Mas, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, lembre-se que o tempo está passando. O próximo evento reservado por Deus aqui para a humanidade é o dia do Senhor, onde Ele julgará toda a terra. E a pergunta que nos cabe fazer nesse momento é: de que lado você estará naquele dia? Isso vai depender das escolhas feitas por você enquanto esse dia não chegue. Talvez você pense, mas eu tenho um tempo até que isso aconteça. Eu vou pensar mais porque pode ser que Ele ainda me conceda tempo, né, até que volte, até que chegue o grande dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas você não sabe quando você parte. E diante de uma situação dessa, como nós estamos vivendo, você não sabe se é exatamente nesse período que você deixará esse mundo também. Suplica ao Senhor pela sua misericórdia. Você que viu nesse texto bíblico aqui, como nós mostramos aqui, no versículo 13 do capítulo 2, o quanto o nosso Deus é misericordioso e tem sido paciente conosco. Suplique a Deus por sua misericórdia. Peça que Deus derrame sobre você o seu Espírito, pois somente assim você vai conseguir confiar na mensagem do Evangelho, se arrepender de verdade dos seus pecados e estar preparado para aquele grande e terrível dia. Será um dia terrível para alguns, mas será o melhor de todos os dias para outros. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra falada tão claramente aos nossos corações. Nós que já cremos em Ti, suplicamos perdão pelas falhas e pelos erros que nós cometemos, que nos faz indignos, ó Deus, da Tua presença ao nosso lado. Mas entendemos claramente que isso só é possível pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que nós fomos capacitados pelo Teu Espírito a crer na mensagem do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a dedicar inteiramente as nossas vidas a Ti, como uma maneira de expressarmos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, ó Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus a fazer a leitura certa e séria dos eventos em nossa volta, para que possamos assim usufruir também desses momentos aparentemente caóticos para amadurecer e crescer espiritualmente. Suplicamos também, Senhor, Tua graça e Tua misericórdia sobre aqueles que ainda não Te conhecem. Que Tu possas, ó Deus, assim como fizestes conosco, derramar sobre estes o Teu Espírito, abrindo os seus olhos para a verdade, segundo a Tua vontade, que é justa, boa, perfeita e agradável. Recebe a nossa gratidão pela Tua palavra. Enche o nosso coração do Teu saber. Continua a falar conosco pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Instante contigo, Senhor, que passo aos Teus pés, eu sou mais feliz.
instante